Conforme noticiado, Entenda Direito, esse mês de janeiro, abordaremos assuntos sobre previdência pública. Então, senhor telespectador, chama a atenção dos senhores, acompanhe o Entenda Direito, acompanhe a TV Sul, e esse assunto é de suma importância para todos aqueles que querem ter o seu direito assegurado pelo INSS. Aquele trabalhador que ajuizou uma ação e ganhou hora extras, alguns outros que foram requeridos na ação trabalhista. Nesse caso, quando o telespectador ajuiza uma ação e aí é deferido e ele ganha em primeira, segunda e terceira instância um valor X, e aí o empregador tem que depositar fundo de garantia e depositar uma parte para o INSS em cima do cálculo que ele ganhou. Esse cálculo entra na revisão, o que foi pago pelo empregador? Essa é uma das vantagens do planejamento previdenciário. Porque através do planejamento previdenciário a gente identifica essa situação numa entrevista. Se houve essa reclamação trabalhista e essa diferença salarial não está, ou o tempo de serviço não está contando, não está aparecendo no CNIS, ele pode fazer um pedido de averbação, um pedido de atualização de vínculos e remunerações, para que esse período passe a constar no CNIS e abranja o cálculo também, desde que seja anterior à data da aposentadoria dele. Doutor Heloísio, e como é que nós vamos tratar do assunto da aposentadoria rural? Essa que eu acho que é um, como se diz, é um calcanhar de Aquiles, porque você tem um trabalhador rural que em determinado momento ele é bem remunerado, em outro momento ele não é bem remunerado. Como é que nós vamos conduzir isso? E na questão ainda da revisão da vida toda, ela também interfere. Porque, às vezes, o trabalhador rural saiu da zona rural e foi para a cidade. E começou a trabalhar lá na cidade, e esse período rural dele não aparece no CNIS. Mas ele pode também pedir a averbação desse período para influenciar no cálculo da revisão. Vou dar um exemplo para o senhor. Eu tenho uma amiga que 42 anos morando na zona rural, filha de produtor rural, casou-se com um sitiante, que também é ruralista, embora o sindicato disse que ele teria que pagar como profissional autônomo, e aí ele pagou e aposentou como funcionário autônomo. Porém, ele sempre morou na roça, sempre exerceu atividade rural, ela também ajudando nas lidas, e não consegue aposentar. Por quê? Porque o funcionário, à época, no sindicato, diz o seguinte: não, a senhora tem que contribuir eventualmente como autônoma. Mas eu moro na roça. Não, mas ela tem... Mas por que eu tenho? Eu sou casada, moro numa propriedade rural, e agora todos os recursos administrativos que ela fez, ela perdeu, e aí é outro imbróglio para o judiciário resolver essa questão. Como é que o senhor entende, como é que seria um procedimento de um erro do sindicato, de um funcionário do sindicato, seja do trabalhador rural, do produtor rural? Como é que nós poderíamos tratar esse assunto? Infelizmente isso acontece muito mesmo. Ele tem algumas portarias que dizem ao servidor como o servidor deve analisar a situação da aposentadoria rural. Então, existem alguns requisitos que, se não forem cumpridos, o trabalhador rural vai perder direito à contagem desse tempo de contribuição. Se nesse período rural ele saiu da zona rural porque houve qualquer problema de clima, perdeu a produção, e para sustentar a família ele foi para a cidade, e na cidade ele assinou a carteira de trabalho dele, por um período de 5 meses, já descaracterizou a atividade rural dele. Para que ele
volte a ter direito, ele tem que comprovar para o INSS que ele foi para a atividade urbana, mas retornou para a atividade rural.